Bom dia! Estamos aqui começando mais um Café com Deus comigo, Bispo Leno. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Vamos começar um novo estudo. Durante 5 cafés com Deus, eu quero que você fique aqui com a gente. Estou aqui com a minha Mandinha, com a nossa família, que da minha casa para a tua casa você seja muito abençoado. Vou deixar meu cafezinho por aqui, porque eu gosto de fazer o meu devocional em jejum. Já deixa aqui o teu bom dia para Jesus, de onde você está nos acompanhando nessa manhã, quem sabe à tarde ou à noite, por isso sempre deixa aí o horário que você costuma fazer o seu devocional. Bom dia para todo mundo que está comigo agora às 6 da manhã aí no chat, que Deus te abençoe poderosamente. Deixa eu mandar aqui um bom dia para o pessoal que está aqui conosco aqui nessa manhã, que sempre está mandando mensagem para a gente. Em nome de Jesus, tem aqui a Natália, tem aqui a Ivani, tem aqui a Úrsula, tem aqui a Márcia, tem aqui a Cris, tem aqui a Sandra, bom dia para todo mundo, tem aqui a dona Lu, tá bom? Um abraço, tem aqui a dona Mara, tem aqui a Célia, tem aqui o João, tem aqui a Nara, tem aqui o Guilherme, todo mundo conosco nessa manhã. Não esquece de preparar aquele copo com água, porque no final nós vamos fazer aquela oração poderosíssima do Pai Nosso, tá bom? Todos os dias eu estou em oração pela tua vida, de madrugada com meus joelhos dobrados, dando aquela cobertura espiritual forte, poderosa, para Deus guardar você e guardar sua família. Por isso que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, porque eu sempre pego a lista dos inscritos aqui no canal e eu apresento a Deus. Aperta o botãozinho aqui de se inscrever, se inscreva no canal, esteja na minha lista de inscritos, na minha lista de cobertura espiritual, aperta o botãozinho também de notificação, é importante, porque sempre que eu posto um vídeo novo no YouTube, você vai ser notificado ou notificada. Tá bom? Diante de tudo isso, vamos começar o estudo sobre as 5 portas espirituais. Você sabia que nós temos 5 portas espirituais que elas podem ser tanto de abertura para as coisas de Deus, para a presença de Deus, para o Espírito de Deus, como também o diabo pode encontrar uma brecha nessas portas espirituais e entrar na sua vida, fazendo você cair em tentação, se encher de depressão, tristeza, angústia, dúvida, doenças. Então você tem que zelar muito, você tem que ter muito cuidado, você tem que vigiar muito com essas portas espirituais. Durante 5 devocionais aqui, Café com Deus, nós vamos falar dessas 5 portas espirituais, que são os olhos, ouvidos, coração, boca e mente, que nós devemos aprender a protegê-los espiritualmente todo santo dia. Primeira porta espiritual que você deve cuidar bastante. Inclusive foi a primeira porta que o homem deu brecha para o diabo e o diabo levou a tentação por causa dessa brecha, que são os olhos. Jesus disse lá em Mateus, se você está com a sua Bíblia, pegue ela aí, se não tiver, você pega depois e anota aí o texto. Tá? Mateus capítulo 6, do versículo 22 ao 23, Jesus diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Olha só o que Jesus fala dessa porta dos olhos. Então a lâmpada do corpo, a luz do corpo, está nos olhos. Veja como que você tem que vigiar com seus olhos. Se os teus olhos forem bons, se você coloca os teus olhos no que é bom, no que edifica, no que é de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na presença de Deus, no chamado que Deus tem para você, Jesus está dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer, a luz entra pelos olhos, a presença de Deus, naquilo que você sabe que aquilo que você coloca os olhos vai se tornar real na sua vida. Se você coloca os olhos na luz de Deus, o teu corpo todo, é os olhos que trazem luz para o corpo todo. Mas se os teus olhos forem maus, ele vai trazer trevas. Então o inimigo quer sempre que você coloque os olhos naquilo que não é para você colocar.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas terão. Então Jesus está falando aqui que você deve vigiar muito com os teus olhos. Muito com os teus olhos. Porque os teus olhos podem te iluminar ou os teus olhos podem trazer trevas. Geralmente uma pessoa desanimada, geralmente uma pessoa triste, geralmente uma pessoa que vive caindo em tentação, geralmente uma pessoa doente espiritualmente, emocionalmente, ela está colocando os olhos naquilo que ela não deve colocar. Então, se você é uma pessoa que está aqui me assistindo nesse momento, que está muito desanimada, muito cheio de dúvidas, muito cheio de medo, muito cheio de incerteza, de insegurança, fraca espiritualmente, você não consegue se posicionar, sabe, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você não consegue se firmar. Veja onde os seus olhos estão. Por isso que é importância, quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você deve ver, tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. Tem gente que acorda, a primeira coisa que ela vai ver é notícia, fofoca de redes sociais, coisas que deixaram no grupo do WhatsApp. Ela está sempre se alimentando pela manhã cedo, logo das trevas, das coisas nocivas, das coisas que não edificam. E quando você for fechar os teus olhos para dormir, por que tem gente que dorme preocupada? Por que tem gente que dorme ansiosa? Por que tem gente que nem dorme? Por que tem gente que tem um sono péssimo? Porque a última coisa que os olhos dela veem não é aquilo que é de Deus. Ela fica vendo o que estão falando dela na internet, ela fica vendo o que estão falando dela no grupo da família, no grupo do trabalho, ela fica vendo os problemas que ela ainda não conseguiu resolver, que está fora do controle dela. Primeira coisa que você tem que ver quando você se levanta é a palavra de Deus. A última coisa que você tem que fazer à noite, pega a sua Bíblia, abra, se alimente de uma palavra, durma com fé, durma em paz. A última coisa que os seus olhos têm que fazer à noite é fechar eles para você fazer uma oração de entrega e de agradecimento a Deus. Você sabe que foi pelos olhos que o diabo conseguiu entrar pela primeira vez na vida do ser humano. Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando Deus tinha dado a ordem que não se podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que ficava no meio do jardim. Como é que o diabo encontrou essa brecha? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: vendo a mulher, olha só os olhos, olha o perigo daquilo que você vê. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela só teve o desejo de comer porque ela viu. O desejo começa pelos olhos. Seja o desejo pelas coisas de Deus, seja o desejo pelo pecado, seja o desejo pela fé, seja o desejo pela dúvida, seja o desejo pela santidade ou viver nesse mundo desagradando a Deus, começa pelos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então ali começou a queda, não só desse casal, mas a queda da humanidade. Por isso que nós vivemos nessa humanidade corrompida, com tanto pecado, com tanta mentira, com tanto egoísmo, o ser humano se afastando cada vez mais de Deus, e o diabo usou essa primeira porta, os olhos, para que a mulher cobiçasse a fruta. Ela primeiro teria que estar... Ela não viu aquela fruta só uma vez. Ela com certeza estava próxima demais da árvore. Ela começou a olhar, começou a desejar. Quando começou a nascer o desejo no coração, o diabo se aproveitou. Então vigie muito, muito, muito com os teus olhos. Então das cinco portas espirituais, essa primeira, uma porta que você deve deixar aberta para as coisas de Deus e fechar para as coisas do diabo, para as coisas desse mundo. Não caia como Eva caiu.
porque foi pelos olhos que ela começou a desejar aquilo que não era para ela desejar. Nós vamos fazer esse estudo aqui, direto, aqui no YouTube, das 5 portas espirituais. A primeira porta, os olhos. Amanhã nós vamos falar sobre os ouvidos. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você pensa. Nós temos que estar vigiando sempre com essas portas. Você vai aprender mais aqui no nosso Café com Deus. Eu quero que você compartilhe o nosso devocional hoje, poderosíssimo, com pelo menos 7 pessoas, o número de Deus, mas se você puder, compartilhe com mais, compartilhe aí nas tuas redes sociais e no status do teu WhatsApp. Se você quer receber todo dia uma palavra profética, uma oração profética, um salmo profético, manda um WhatsApp para mim, 91 984766926, 91 984766926. Faça como o Felipe, faça como a dona Daí, faça como a Rosinéia, faça como a Rosa. Manda para mim a mensagem que eu vou colocar você para receber, como mais de 160 mil pessoas recebem. Nós estamos todos os dias no Instagram também, @bpeleno, tá certo? Segue a gente por lá, que você vai receber direcionamento espiritual também. Ou você pode fazer como mais de 500 mil de pessoas. Se você prefere o TikTok, segue a gente no TikTok, @bpeleno também. Deixa aí um lembrete, você quer participar dos nossos cultos ao vivo, todos os domingos, 8 horas da manhã e quarta-feira, 7h30 da noite. Toda quarta-feira, 7h30 da noite e domingo, 8 da manhã, nós transmitimos o nosso culto daqui do santuário para o Brasil e para o mundo, e você pode acompanhar aqui pela internet. O nosso ministério vai fazer agora 3 anos, domingo dia 20, você é o nosso convidado especial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Há 3 anos, Deus tem usado o Santuário Mostra-nos o Pai como um lugar de cura, restauração e transformação de vidas. São testemunhos, milagres e momentos inesquecíveis na presença dele. E para celebrar essa trajetória de fé, teremos uma concentração especial pelas famílias, domingo 20 de abril, em 2 horários, especialmente às 8 horas da manhã e às 18 horas. Na ocasião, faremos a entrega gratuita da nova marca da promessa: o Senhor te guardará de todo mal. Traga sua família, convide seus amigos e venha fazer parte desta grande festa de gratidão e adoração. Avenida Roberto Camelier, 1494, Jurunas, Belém. Santuário Mostra-nos o Pai, 3 anos de milagres e fé inabalável. E esse trabalho só está de pé graças a Deus e as pessoas que têm se tornado semeadoras do nosso ministério. Por isso que eu tenho um voto com Deus de orar sempre de madrugada pelos dizimistas e ofertantes e também no altar do santuário. Inclusive, nesse domingo, aniversário da igreja, a igreja vai fazer aniversário, o presente nós vamos dar, que vai ser a marca da promessa. Olha só aí, você vê a marca da promessa, né? O Senhor te guardará de todo mal, do Salmo 121. Você que é de Belém, região metropolitana, está convidado para estar nesse culto de aniversário, especialmente 8 horas da manhã, aqui na Roberto Camelier, 1494, próximo ao canal da Quintino, ao lado do Moinho Três Corações. A gente está atendendo famílias que precisam de alimento, de ajuda. Por elas nós não só vamos orar nesse domingo, mas nós vamos distribuir dezenas de cestas básicas para essas famílias, e tudo fruto, tanto o aluguel que nós pagamos, as despesas da igreja, o trabalho da internet, a distribuição das cestas básicas. Ano passado a gente distribuiu mais de 3 toneladas de alimento, esse ano vamos distribuir mais de 5 toneladas, graças aos dizimistas e ofertantes. Você que vê a palavra de Deus em nós, a unção de Deus em nós, você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, através do Pix que aparece aí do santuário. Manda o recibo para cá, para o nosso WhatsApp, que eu vou mandar uma oração profética determinando que o Senhor repreenda todo o devorador da tua vida, te abra a janela dos céus e derrame de bênçãos sem medidas. Você pode fazer também pela conta da igreja, mas a maioria das pessoas preferem pelo WhatsApp. Seja um semeador ou uma semeadora, aquele que te pede uma semente,
já tem uma floresta de bênçãos para você. Vamos falar com Deus, vamos orar o Pai Nosso como a gente faz toda manhã aqui no nosso devocional Café com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Meu Pai, eu te apresento e consagro esse dia. Meu Deus, frustra todos os planos do inimigo, seja para adoecer, seja para entristecer, seja para envergonhar, seja para tomar. Mas que o Senhor coloque as mãos em tudo, meu Deus. Que cada pedido aqui apresentado seja consagrado ao Senhor, seja atendido, seja na vida espiritual, sentimental, familiar e financeira. Que esta água receba de saúde, 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 libertação, 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 libertação. Bênção em nome de Jesus. Amém. Beba da água, 3 goles. Receba de saúde, de libertação e de bênção em nome do Senhor Jesus. Coloca aqui nos comentários para dar legalidade no mundo espiritual. Jesus está comigo. Você crê que Ele está com você? Então declare: Jesus está comigo. Não esquece de deixar o joinha, ligando comigo a vitória. E lembrando que hoje, 18 horas, a gente está aqui no YouTube fazendo a oração dos 21 dias de oração e jejum de Daniel. Como Daniel teve resposta, você também vai ter. Tá certo? Deus abençoe. Amanhã nesse horário a gente volta.